muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, nossos queridos e amados irmãos aí do YouTube. Estamos aqui para mais um vídeo, hein? Que beleza, que legal. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua sintonia. Você viu aí o título do vídeo, viu? Que legal, né? E é inacreditável, né? A gente fica sem acreditar, mas é verdade. Olha aí, Mateus, vou ler aqui com vocês, capítulo 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quero ler só esse versículo da Bíblia. Mateus 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, que coisa, parece um jornal, a Bíblia parece um jornal. Não tem as notícias jornalísticas que você vê na televisão, tá acontecendo isso em tal canto, tá acontecendo isso em tal cidade, houve assassinato, houve terremoto, você pega a Bíblia, começa a ler, começa a estudar, ela lhe dá um panorama da maldade humana, do mundo, né, das coisas que acontecem no mundo. Então, a gente viu aí, tá tendo tanto terremoto no mundo que eu ia fazer uns vídeos aí de terremoto, baixei o aplicativo e tudo, mas eu vou fazer mais não, porque se eu for falar de todo terremoto que dá no mundo, vai dar uns 300 vídeos. Então não vou falar de terremoto. Fiz um aí falando de Yellowstone, agora o Krakatoa lá, né, na Indonésia, um dos maiores vulcões do mundo também entrou em erupção. Então, é importante a gente falar isso aqui com vocês e tal, tá na rede social, tá no YouTube, tá na plataforma. Você tem que saber o que fala. Agora, tem gente que fala certas coisas para se promover, né? Para se promover, para ganhar clique, ganhar like. Eu não tô nem aí com o negócio de like, com o negócio de clique. Eu já tô há muito tempo na internet e caiu aqui a caixinha. E não vejo assim, né? Vou pausar o vídeo aqui e volto já para ajeitar a caixinha, viu? Muito bem, já estamos aqui de volta. Deu um probleminha aqui no estúdio, hein? Vídeo cacetada. Então é isso, não sei se a pessoa tá querendo se promover, mas eu vi que no canal dele aí tem muitos inscritos, né? Então ele marcou para o dia 8 de abril, que seria o dia do arrebatamento da igreja, né? Então ele falou que, segundo os estudos dele, ele faz aqueles estudos baseados naqueles sites, astronomia e tudo, né? Só que na escritura fala que nem Deus sabe o dia, nem a hora, não, nem Deus não, quer dizer, nem os anjos, né? Nem os anjos sabem o dia ou a hora. E Jesus, no momento que estava aqui na condição humana, ele disse também, nem mesmo a mim, mas somente ao Pai, compete a saber isso. Então, você pode aí tirar suas conclusões, só que a própria Bíblia está dizendo aqui em Mateus 24, 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por que engana a muitos? Porque as pessoas têm uma preguiça mental. Uma preguiça mental, e às vezes também as pessoas que seguem esse tipo de gente, elas são analfabetas, né? Elas são sem cultura, elas são tipo aquele ditado, Maria vai com as outras. São aquelas pessoas que não têm discernimento, né? A palavra certa é essa, o discernir. Discernir os espíritos, né? Discernimento de sabedoria para discernir o que é bem, o que é mal, o que é bom, o que é ruim. Então, se todo pastor bem pensasse nas suas igrejas, a partir desse momento que está, leriam só Mateus 24. Leia só Mateus 24. Não precisa mais você ler a Bíblia toda.
leia só Mateus 24, pelo menos por enquanto, para aquelas pessoas que ainda não têm conhecimento bíblico e para que elas ainda não tiveram assim um contato com a palavra, né? Então, qualquer pessoa que nunca teve um contato com a palavra, com a Bíblia, quando ela lê Mateus 24, ela vai dizer assim: eu estou lendo o jornal do dia a dia, estou lendo um jornal daí esse jornal aí, essas revistas famosas, esse jornal famoso, site, né? Porque é incrível o que Jesus relata ali em Mateus 24, são coisas que naquele tempo era muito difícil de acontecer. Então, pai contra filho, filho contra pai. Ele mesmo dizer que as pessoas viriam no nome dele, né? Então alguém ouvindo aquela pregação ia dizer, esse homem está doido. Quem é? Ele era uma pessoa simples, humilde, carpinteiro, não era rico, era pobre. E ele dizer que no futuro, Jesus dizendo que no futuro viria pessoas no nome dele, se passando por ele. Imagina que a pessoa, se você hoje, imagine você hoje, você saia dizendo aí para o mundo que daqui aos 100 anos, dos 50 anos, se você disser que daqui a 10 anos vão estar gente falando e pregando em seu nome, o pessoal vai dizer que você está doido, né? Então, eu deixo essa dica para vocês lerem Mateus capítulo 24 na Bíblia. Pronto, leia só isso aí que você vai estar sendo informado aí a respeito da vontade de Deus para esses fins dos tempos, esses fins dos dias. Agora outra coisa que eu queria falar, que eu não estou lembrado, mas eu vou lembrando. Aqui hoje é o vídeo da gente só fazendo aqui um bate-papo. Imagina só, esse rapaz que gravou esse vídeo, ele estava em um momento de insanidade, né? Não estava num momento de sanidade. Ele tá aqui essa câmera. Ele pegar e gravar um vídeo, colocar no YouTube, dizendo que, marcando a data, dia 8 de abril vai ter o arrebatamento, vai ter o arrebatamento. Passou o dia 8 de abril, o arrebatamento não veio. Ele vai e grava outro vídeo aí dizendo assim: não, nós estamos confiando, vai ser. Eu fiz aqui uns cálculos, né? Fez os estudos dele. Aí disse: não, vai ser dia 17 de abril, vai ser dia 17 de abril. E, como a Bíblia está dizendo, surgirão os falsos profetas, enganarão a muitos. Porque as pessoas no canal dele não se retratou, né? Também. Porque elas não entendem, elas não sabem, elas são guiadas assim pelos outros, né? Então, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo, né? Então tem gente que é guia de cego, tem líderes que são guia de cego, tem líderes religiosos aí que são guia de cegos, pessoas cegas, analfabetas, sem preguiça mental de pensar, de pesquisar, não tem o traquejo, não tem a habilidade, né? Para você pesquisar as coisas, sabia que você tem que ter habilidade para você pesquisar um assunto. Tem gente que é habilidoso para isso. Vou pesquisar aqui um assunto e tal, a volta de Cristo. Então a pessoa pega ali todos os textos da Bíblia relacionados à volta de Cristo. Você vai lá no Google, você coloca os versículos que falam sobre a volta de Jesus. Aí você vai ver todos os versículos que falam sobre a volta de Jesus. Nenhum diz para você marcar data, nenhum diz para você... diz o seguinte, quando você vê essas coisas, saber que está próximo o tempo. Então a gente já está sobre aviso. Por exemplo, Deus disse: vocês vivem falar de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, não está aí acontecendo? Reino contra reino, país contra país, pestes, epidemias, fomes em vários lugares, terremotos, maremotos, né? Então, muitos escândalos, né? Ele disse, acontecerão muitos escândalos, corrupção. É uma lista tão grande aqui na escritura de
Porque surgirão aqui no 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aí ele diz aqui, olha, no Mateus capítulo 24, versículo 24, surgirão falsos cristos, já surgiu, tem um monte aí, né? E falsos profetas. Eles farão tão grandes sinais, os sinais e prodígios, né? Aquela coisa de você fazer milagre, operar maravilhas, curas, isso e aquilo. Então eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, forem enganariam até os escolhidos. Os escolhidos, as pessoas escolhidas por Deus, as pessoas predestinadas, como dizem os calvinistas, eu não vou nessa linha assim não. Eu acredito no livre-arbítrio, mas vejo que a Bíblia também caminha na linha da predestinação, né? Então ele desencanaria até os escolhidos, se possível fosse. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Mateus capítulo 24, 24. O capítulo inteiro de Mateus capítulo 24 está assim, recheado. E aí diz, porque se vos disserem, eis que ele está lá no deserto, não saiais, eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, aí vai continuar lá aquela questão do arrebatamento, né? Então, os queridos e amados irmãos aí dos canais do YouTube, as pessoas que estão buscando o conhecimento da fé, né? Elas precisam saber pesquisar. Então, a dica que a gente dá, você vai fazer uma pesquisa sobre a segunda vinda de Cristo. Você coloca lá. Tem tudo, tem livro, tem material didático, tem apostila, tem muito material na internet a respeito da segunda vinda de Cristo. As várias correntes, né, de escatológica, aquele pensamento sobre amilenista, pós-milenista, isso aí você vai entendendo com o tempo. Mas o importante é você saber que Deus ele deixou de sobreaviso, né? Então ele quer que você tenha um encontro com ele. Quem sabe até esse irmão aí que postou essa mensagem, ele não tenha tido um encontro com Deus, ou ele ia tão bem aí nos estudos e tudo, falando umas coisas bacanas, né? Mas aí agora deu uma debandada pro outro lado. Tava tão bem, tava... Aí, não sei, vamos ver aí se ele aparece ou os inscritos dele para falar aí a respeito do... Porque aí tem uma questão que todas as pessoas que são cristãs, que você tem que ter responsabilidade com a Bíblia, com a palavra. Tem muito texto da Bíblia que eu não entendo, mas não vou falar para ninguém assim, ou tentar interpretar da minha forma, porque pode levar outras pessoas ao erro, né? Isso a gente não quer. Então tem aí esse nosso querido, né? Eu me esqueço o nome dele agora, mas depois o nome do canal dele é Manual de Yarro, né? Manual de Yarro. Se ele quer bastante inscrito, as pessoas que vê o vídeo aqui já vão lá pro canal dele, né? Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Mateus capítulo 24. Se você ler Mateus capítulo 24, você vai estar aí entendendo o plano de Deus para os fins dos tempos, né? E o livro do Apocalipse dá assim uma luz e tudo. Mas no Apocalipse tem muita figura de linguagem, tem muita linguagem figurada. E a pessoa afirmar, tem gente que dá os estudos aí do Apocalipse, aí ele afirma, é assim, vai ser assim, vai ser assim. Quando Cristo veio a primeira vez na Terra, ele veio para cumprir um monte de profecia do Velho Testamento. As profecias estavam se cumprindo na cara dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, escribas, zelotes. E eles não acreditaram, né? A pedra do túmulo se moveu, Jesus ressuscitou,
E eles não acreditaram. Até hoje eles esperam um Messias, né? Que o povo cristão acredita que esse Messias que o judeu espera seria o anticristo no, no, no futuro, né? Ninguém sabe. Toda vez que surge um papa novo, o pessoal diz que é a besta. Toda vez que surge um líder novo, o pessoal fala que é o anticristo. Agora, de uns tempos para cá, vamos ser sinceros, né? De 10 anos para cá, de 20 anos para cá, as pessoas que foram surgindo no cenário mundial, elas e o jeito que as coisas estão, elas se encaixam assim no que na Bíblia está escrito, né? Um governo só mundial, a globalização, uma só moeda, uma só língua, né? Estamos caminhando aí para uma só língua, para todo mundo falar um idioma só. Então, tem também que ver essa questão. O cenário, né? O cenário mundial, ele aponta para... Não é que você vai agora dizer que os cristãos estão malucos, mas o que o Apocalipse, o Tessalonicenses, Daniel, Zacarias, Ezequiel, Isaías, todos esses livros vinham falando a respeito do fim, dos tempos e tudo, faz com que a pessoa fique assim pensando, analisando, né? Tentando. Então, há 2000 anos atrás, os cristãos eles já acreditavam que Jesus ia voltar naquele tempo, sabe? Mas aí acabou que Jesus não voltou naquele tempo. Mas eles perseveraram, continuaram, e o pessoal foi continuando. E foi o tempo passando, né? E graças a Deus, hoje a gente tá aí, 2020, né? 2020, hein? Então, as coisas que vai acontecendo no mundo, elas vão servindo de sinal, né? Que é chamado os sinais da vinda do Senhor, né? Agora teve vulcão aí teve um vulcão aí gigantesco aí da Indonésia que entrou em erupção, é o Krakatoa, né? Esse vulcão lá na Indonésia é cheio de ilha vulcânica. No Brasil também tem muito vulcão, viu? Eita, barulho danado. No Brasil tem muito vulcão, só que é adormecido. Vulcões adormecidos, vulcões aí que tá na Amazônia, né? Na América do Sul também, na região aí dos Andes, né? Dali do Bolívia, Venezuela, pra lá. Venezuela tem vulcão, esse meio de mundo aí tem vulcão. Então, gente, isso que eu queria conversar com vocês, analisar. Eu achei assim um absurdo a pessoa querer prever. Tinha uma mulher Ellen White, né? Adventista. Ela preveu também na época dela, no século XVIII, século XIX, né? Início do século XIX. Preveu a volta de Cristo. Tinha aquele Joseph Smith da Igreja do Santo dos Últimos Dias, né? A Igreja Mórmon, né? Também preveu. Tem vários aí da teologia, da coisa que quiseram marcar uma data para o dia da vinda do Senhor, né? Só que eles se decepcionaram as pessoas. Teve um tempo, disseram que o mundo ia se acabar, que as pessoas venderam suas casas, venderam suas propriedades, venderam para se desfizeram. Teve outro tempo também. Tem vários filmes aí, depois você pesquisa aí no YouTube que você vê alguns filmes aí falando, mostrando, olha, na época do pessoal que tinha aí
as religiões, né? Aquelas religiões cristãs, né? Depois da Reforma Protestante, surgiu muita denominação cristã, né? Então aí cada uma delas tem um pensamento, tem uma... Todas acreditam que Jesus é o Salvador e que Jesus vai voltar e que... Só que algumas doutrinas, algumas coisas assim a respeito de escatologia, de vida, de morte, de eternidade, aí é interpretado diferente. Mas todas elas são cristãs, todas elas acreditam no Cristo ressuscitado, ressurreto, e que virá a segunda vez, a segunda vinda. Então, meus queridos e amados, eu queria deixar aqui com você essa passagem da Bíblia, Mateus capítulo 24. Aí eu vou ler aqui um versículo 13, né? 24, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Tá vendo? Ele diz vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que é o caso da pessoa marcar data e hora, né? Não pode marcar data e hora para isso, da vinda do Senhor. Porque isso não é do nosso alcance. Tem outros canais aí, agora que eu estou vendo no YouTube, que eles ficam dizendo que Deus... Aqui na Bíblia tem vários versículos que diz, olha, se o profeta falou e não aconteceu, é porque ele falou enganado pelo coração dele, pela emoção, né? Então a gente tem que até se apiedar dessas pessoas que falam assim essas coisas e fica predizendo, dizendo que sonhou, que viu, que teve um sonho, teve uma revelação, né? Eles gostam muito dessa palavra. Tem algumas igrejas aí que são neopentecostais, que a pessoa vai lá e o profeta está revelando, e revela CPF, revela identidade, revelando as coisas para as pessoas. Tudo que é da vontade de Deus, o plano de Deus, está na Bíblia a respeito já está revelado, né? Agora, é claro, você quer ver um versículo que fala sobre visões, sonhos e tudo, Joel capítulo 2, versículo 28, né? Diz, nos últimos dias, os vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas terão visões, né? E quando aconteceu o Pentecostes, em Atos 2, né? O apóstolo Pedro, ali, ele citou esse versículo, ele falou, então essas pessoas aí, vocês não ouviram falar que nos últimos dias o Senhor disse, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossos servos, vossas servas profetizarão, isso e aquilo, né? Então, tem essa questão também, tem essa questão de interpretação, né? A pessoa não sabe interpretar as escrituras, quer interpretar de qualquer jeito. Não pode ser assim, não pode. Você tem que ter critérios para interpretar as escrituras. Tem aí a hermenêutica, né? O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa culto, letrado. Ele tem um versículo da Bíblia que diz que ele andava com os livros, fora os livros sagrados, né? Então, ele tinha também os livros a respeito de outros assuntos, né? Então, meus amados, muito obrigado por esse bate-papo da gente aqui no YouTube. A gente está aqui, tô gravando aí uns vídeos de clipe, né? O louvor, o objetivo da gente na criação, fomos criados para adorar, para louvar, né? Ao Senhor. Então é muito importante também a pessoa louvar. Tem um versículo que diz, cantar ao Senhor um cântico novo, né? Mas tem um comércio aí da música, né? Que
Os cantores, é uma polêmica, cobram um absurdo para cantar numa igreja, né? Então, nos tempos de Cristo, talvez ninguém cobraria para ir numa igreja, né? A gente sabe que os tempos são outros e tudo, mas tem cantores que cobram um absurdo, né? Então ele não tinha que ter uma flexibilidade aí, um preço acessível para aquela igreja ter a presença daquele irmão para louvar o Senhor com os demais, né? Então a minha oração, a gente falou bastante a respeito desse fato do 8 de abril, a minha oração é que Deus abençoe você, amigo do canal Manual do Iarro. Jesus te ilumine para que você tenha sabedoria dos céus divina, para você, quando vier se expressar de forma que agrade a Deus, né? E nunca com a aparência do mal, né? Tem um versículo da Bíblia que diz: fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Acho que está lá no livro de Tiago, né? Eu não sou muito bom de referência, de lembrar versículos da Bíblia, mas eu me lembro assim o texto, onde mais ou menos onde está, né? A frase, né? Fugir da aparência do mal, né? Então, né, ficou muito mal você ter dito que seria a data dia 8 de abril. Eu entendo seus conceitos, suas coisas. Você estuda astronomia, estuda outras ciências, né? Mas você viu na Bíblia lá, Mateus capítulo 24, não sabeis o dia nem a hora que há de vir, né? Por isso todos têm que estar vigilantes, atentos, né? E a Bíblia diz, admoestando uns aos outros. Eu espero que ele não fique com raiva de mim, porque eu falei aqui a respeito dessa questão. Minha oração, sincera, minha oração é para que Deus lhe ilumine nesse momento. E você tenha discernimento. Porque não vai ficar chato se passar muitos tempos e Jesus não voltar. Se Jesus voltar nesse ano, agora, 2020, beleza, até que você não né? Se Jesus voltar, diz a Bíblia, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, se Jesus voltar esse ano, em 2020, esse mês, ou no outro mês, você até que, entendeu? Aí acho que Deus vai até lhe dar galardão por isso, né? Se se Jesus voltar esse ano, nesse mês, a volta de Jesus é iminente, pode ser a qualquer hora, pode ser daqui a um segundo, né? Então, se isso acontecer, eu creio que Deus vai lhe dar um galardão a mais por isso, porque é muita sabedoria, né? Agora, imagina só, você marca o dia 8, aí Jesus não vem, como é que fica? Assim, você não se sente... Você tem que rever seus conceitos, né? Rever seus estudos e dizer, não vou me pronunciar agora. Porque tanta gente na cristandade, na história da igreja, se pronunciou a respeito disso. Mas foi muita. Se você pesquisar aí, bote lá no Google, quantas pessoas já predisseram a volta de Cristo? Ixi, a Charles Taze Russell lá, né? O Rutherford, né? O menino, muitos, são muitos mesmo. Essas religiões aí, que não estou lembrado aqui o nome agora, mas quando eu me lembrar a gente se fala. Então Deus abençoe a sua vida, irmão aí, né? Que eu não estou lembrado aqui o nome dele, pelejo para me lembrar, mas agora não vai dar. Depois parece que é Romilson, Então, Romilson, Deus abençoe sua vida. Eu peço em nome de Jesus que Deus lhe dê sabedoria dos céus, sabedoria do alto e dos céus, para você se expressar
de acordo com a vontade do Senhor. E peça a Deus, que diz na Bíblia, né, que quem quer sabedoria, peça a Deus, né, que dá a todos livremente. Então você quer sabedoria, você quer entender, você quer... Tem pessoas que ficam com tanta ânsia na vontade de que Cristo volte, que realmente ela pode sonhar à noite, ter alguns sonhos, aqueles pensamentos que você incute na sua mente, é sujeito você a vir sonhar com aquilo, né? Porque a sua vontade é tanta, e se a sua vontade é tanta, isso é bom, é benéfico, porque a Bíblia diz, bem-aventurados que amam a vinda do Senhor, né? Então, é bastante coisa que a gente tem para falar, mas na hora que vai gravar o vídeo a gente esquece. Aí, já viu, né? Então, obrigado mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no nosso canal aí, tá bom? Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!